Atenção, observadores do cenário global. Sejam muito bem-vindos ao canal Análise Geopolítica. Hoje nós vamos discutir um cenário que até pouco tempo atrás parecia improvável, mas que agora começa a ganhar forma nos bastidores do conflito no Oriente Médio. A possibilidade de uma operação terrestre americana em território iraniano, mais especificamente em ilhas estratégicas no Golfo. Mas existe uma pergunta ainda mais importante do que essa. E se isso não for apenas uma decisão americana? E se isso fizer parte de algo maior? E se o Irã estiver, na verdade, esperando exatamente por esse movimento? Enquanto o mundo acompanha os ataques aéreos e a escalada das tensões, algo muito mais delicado pode estar sendo preparado longe dos holofotes. Uma possível invasão limitada, com objetivos específicos, não uma ocupação total, mas uma operação cirúrgica, rápida, direcionada e com alto impacto estratégico. Os sinais começam a aparecer quando analisamos o tipo de tropas que estão sendo posicionadas na região. Não se trata de grandes forças de ocupação, mas sim de unidades de reação rápida. Tropas altamente treinadas para entrar primeiro, tomar posições estratégicas e sustentar o controle até a chegada de reforços. Forças anfíbias, unidades aerotransportadas, grupos preparados para operações complexas em ambientes hostis. Esse detalhe é fundamental, porque ele indica intenção. E mais do que isso, revela o tipo de operação que está sendo considerada. Entre os possíveis alvos, um se destaca. Uma ilha de importância estratégica enorme, responsável por uma parte significativa das exportações de petróleo do Irã. Controlar esse ponto significaria exercer pressão direta sobre o coração econômico do país. Seria, em termos práticos, uma forma de atingir o Irã onde mais dói. Na sua capacidade de gerar receita. Na sua capacidade de sustentar o próprio sistema. Mas é aqui que a análise se torna mais interessante. Porque apesar de parecer uma jogada lógica do ponto de vista militar, essa operação envolve riscos extremamente elevados. E não apenas riscos operacionais, mas riscos políticos, estratégicos e até psicológicos. A campanha aérea, por mais intensa que seja, nem sempre resolve o problema central de um conflito. Ela enfraquece, desorganiza, pressiona, mas nem sempre força uma decisão final. E quando isso acontece, surge uma pressão natural por escalada, por um movimento mais decisivo. E é justamente nesse ponto que uma operação terrestre começa a ganhar espaço como opção. Mas o Irã sabe disso. E é exatamente aqui que entra a possibilidade de uma armadilha estratégica. Diferente dos Estados Unidos, o Irã não precisa vencer uma guerra convencional para atingir seus objetivos. Ele sabe que existe uma enorme diferença de poder militar, tecnológico, operacional. Mas também sabe que não precisa derrotar. Precisa apenas resistir e causar impacto suficiente. Se uma força americana desembarca em uma ilha próxima à costa iraniana, ela automaticamente entra em uma zona extremamente vulnerável. Curta distância do território continental, dentro do alcance de artilharia, de mísseis, de drones e com linhas de suprimento expostas. Isso muda completamente o cenário. Uma posição fixa em território hostil é, por definição, mais difícil de defender do que de atacar. E é exatamente esse tipo de ambiente que pode favorecer uma estratégia de desgaste. Relatórios e análises recentes indicam que o Irã tem reforçado posições em áreas estratégicas, instalações defensivas, posições de armamento portátil, possíveis armadilhas terrestres, movimentação de tropas. Tudo isso aponta para uma preparação. Não necessariamente para impedir uma invasão, mas para torná-la extremamente custosa. E esse é o ponto central. O Irã não precisa impedir o desembarque. Ele precisa transformar esse desembarque em um problema.
cada perda, cada equipamento destruído, cada imagem de combate intenso. Tudo isso se transforma em pressão política, especialmente para uma potência como os Estados Unidos, onde o apoio interno é um fator decisivo em qualquer conflito prolongado. Existe também a possibilidade de que essa estratégia não se limite a um único ponto. Outras ilhas na região possuem importância militar significativa. Servem como base para operações navais, armazenamento de equipamentos, lançamento de mísseis, controle de rotas estratégicas. E qualquer tentativa de tomar essas posições ampliaria ainda mais o risco. Ambientes maiores, mais fortificados, mais próximos de bases militares importantes. Além disso, existe um fator que muitas vezes passa despercebido. Mesmo que uma dessas ilhas seja tomada, isso não garante o controle total da situação. O Irã ainda possui capacidade de agir a partir do continente. Pode interromper a produção, pode redirecionar recursos, pode prolongar o conflito. Ou seja, o ganho estratégico pode não ser tão decisivo quanto parece à primeira vista, mas o custo, esse pode ser alto, muito alto. Voltamos então à pergunta principal. Estamos diante de uma possível armadilha? Tudo indica que o Irã está preparado para esse cenário, não necessariamente buscando uma vitória direta, mas preparado para transformar qualquer avanço em um processo lento, custoso e politicamente desgastante. E isso cria um dilema extremamente complexo. Avançar pode significar entrar em um ambiente hostil com alto risco de perdas. Recuar pode significar aceitar um impasse. Uma situação onde o adversário mantém sua posição e ainda ganha vantagem narrativa. Esse tipo de cenário não é novo na história militar, mas continua sendo um dos mais difíceis de resolver. Porque não existe uma solução simples. No fim das contas, o que estamos observando não é apenas uma movimentação militar. É um jogo de estratégia, de percepção, de cálculo político. E entender esse tipo de dinâmica é essencial para compreender os conflitos atuais. Porque, no cenário geopolítico moderno, nem sempre vence quem tem mais poder, mas sim quem consegue usar melhor o tempo, o espaço e as decisões do adversário. Se você quer continuar acompanhando análises como essa, se inscreva no canal Análise Geopolítica e ative as notificações. Porque aqui você entende o que realmente está por trás dos acontecimentos globais. Nos vemos no próximo vídeo.